Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Este é o versículo que foi escolhido para a reflexão do 23º domingo do tempo comum. E essa passagem ela é conhecida, do momento em que Jesus cura o surdo-mudo. Só que essa característica do Evangelho de São Marcos ela é muito interessante. Não é só São Marcos que traz essas palavras hebraicas, Jesus falando essas palavras hebraicas para realizar seus milagres. Tem uma também, se não me engano, no capítulo anterior, ou 2 capítulos antes, não sei exatamente, em que ele diz o Talitá Kum, que é menina, eu ordeno, levanta-te. Então São Marcos ele traz essa característica. Jesus usando palavras hebraicas para realizar os seus milagres. E neste do domingo de hoje, Jesus realiza uma espécie de liturgia para poder curar o surdo-mudo. No versículo anterior, que é São Marcos capítulo 7, versículos 33 e 34, diz assim: Jesus afastou-se com o homem, o que foi até ele, o surdo-mudo, para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Então Jesus realiza esse milagre com a liturgia. Ele toca nos ouvidos, sem poder tocar com a mão na língua. Ele cospe e a sua saliva toca a língua. Ele olha para o céu, suspira e diz: Éfata. Esse é o movimento. Compreendendo o contexto histórico, é lógico, a gente já visualizou de forma imaginativa o que aconteceu. E Jesus de fato curou o surdo-mudo. Mas aqui São Marcos ele apresenta duas realidades para nós hoje. Uma delas, Jesus é o poder criador de Deus. Jesus faz as coisas falando. Jesus não simplesmente age, ele age falando. E ele fala aqui no Evangelho de São Marcos em hebraico, Éfata, Talitá Kum, para enfatizar essa questão da fala. São Marcos está enfatizando a questão da fala. Mas em outros momentos, em outros evangelhos, Jesus também fala. Ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu ordeno, levanta-te, toma tua cama e vá para casa. Então Jesus está o tempo todo falando. Esta é a característica do poder criador de Deus. Lá do livro do Gênesis, no princípio da criação, Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Surja o elemento árido. E a terra apareceu. Que as águas se encham de seres vivos. E assim nasceram os peixes, os monstros marinhos, os grandes peixes. Façamos o homem. Deus está o tempo todo falando. E quando ele fala, a coisa se faz. A coisa se faz. Então o poder criador de Deus é a sua palavra, o seu verbo. O seu verbo. O verbo é o quê? É a ação. Faça. Faça-se. É a sua palavra. No Novo Testamento, nos Evangelhos, o verbo, essa palavra de Deus, se faz carne e habita entre nós. O poder criador de Deus é Jesus Cristo, quando ele se encarna no ventre da Virgem Maria.
E aqui, Jesus, sendo o poder criador de Deus, pode fazer todas as coisas, pode refazer todas as coisas falando. Então, quando ele diz, menina, eu ordeno, levanta-te, ou talitá cum, a menina poderia ter 10 anos de falecida, ela teria que se levantar. Quando ele diz, isto é o meu corpo, mostrando para o pão é obrigado a se transformar, se transubstanciar no corpo de Cristo. É obrigado a se tornar aquilo que Jesus disse que ele é. Porque é o poder criador de Deus que está falando. Quando ele diz, efatá, os ouvidos do surdo são obrigados a se abrir. A língua do mudo é obrigada a se soltar. Porque é o poder criador de Deus que está falando. O poder que fez todas essas coisas. É o poder que está refazendo, que está reorganizando todas essas coisas. Está colocando tudo em seu devido lugar. É isso que São Marcos está querendo dizer. E uma outra realidade. A realidade que nos toca de forma mais próxima. Jesus, ele não simplesmente, essa cura aqui, não foi simplesmente como a do paralítico, por exemplo, à distância. Foi uma cura muito próxima. Muito próxima. Jesus se retirou com o homem da multidão. Foi ele que pegou o homem, tirou o homem da multidão. Tocou nele, tocou onde estava a sua enfermidade, tocou nos seus ouvidos, cuspiu na sua língua e o curou. E o curou. Esta cura é um símbolo para nós, hoje. Tá, se eu estou falando, eu não tenho o problema na fala. Se você está me ouvindo, você não tem, né, a questão da surdez. Então, não é só a cura física que Jesus está falando. Porque essa cura física toca apenas as pessoas que têm esse problema específico. Mas Jesus está agindo aqui para que esta ação dele se prolongue por todos os séculos para todos os cristãos. Para todos. Então todos nós temos um tipo de surdez e um tipo de problema na fala, dificuldade de falar. Que problemas são esses? Nós somos surdos à verdade. Nós temos dificuldade de falar da verdade. A verdade com V maiúsculo, que é o próprio Jesus. E um pequeno movimento que a gente faz em direção a Ele, uma pequena abertura de coração, que é o movimento do surdo mudo que vai até Jesus. O que Ele faz com a gente? Ele tira a gente da multidão, nos coloca num momento de solidão e toca diretamente na nossa enfermidade. Quantas vezes você, pense aí, você foi retirado da multidão? Quantas vezes você se viu numa solidão que não foi você quem causou? Quantas vezes você já percebeu a ação de Deus na sua vida sem que você fizesse um movimento em direção a Ele? Pense nisso. Quantas vezes? Porque se você está ouvindo essa reflexão, das duas uma. Ou você me conhece e está ouvindo para ajudar o meu canal, ou você está, de fato, querendo fazer uma reflexão para este domingo. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas se você pertence a esse time de pessoas que vem fazer uma reflexão, vem se preparar para a liturgia deste domingo, é porque você está caminhando na igreja. Nós estamos tentando caminhar na igreja. Então a gente acredita na igreja, a gente acredita em Jesus Cristo, a gente está caminhando, né? Em algum momento aconteceu algo que fez com que a gente buscasse a Deus através da igreja, buscasse Jesus Cristo. Mas o que fez a gente chegar até aqui
Foi um esforço em que você mesmo, não, eu preciso buscar Jesus Cristo, então eu já creio, eu já nasci acreditando. Não, em algum momento Jesus tocou em você. Em algum momento Jesus tocou em mim. Um momento em que ele nos pegou com um pequeno movimento, uma pequena abertura de coração. Ele nos tocou. Ele nos tocou e ele começou a curar a nossa surdez. Ele começou a curar a nossa surdez. Fez com que a gente começasse a ouvi-lo. E ele continua querendo tocar em nossa enfermidade. Porque por mais que houve esse processo de conversão, né, na gente, algo na gente ainda está surdo. Algo na gente ainda está mudo para a verdade. Algumas coisas a gente ainda não escuta muito bem. Algumas coisas a gente não consegue professar a fé. A gente ainda não consegue dizer. E aqui Jesus diz com o seu poder criador, nós dizemos com o poder de filhos que dizem, eu creio, eu acredito, eu professo a fé. Mas a nossa fé ainda é como a chama de uma vela. A chama de uma vela em uma sala com janela aberta. É trêmula. É fraca. Nós precisamos de uma fé forte. E não só uma fé de uma boca para fora, mas de palavras que saem de dentro do nosso coração. E por isso, a gente só precisa abrir o coração. A gente só precisa fazer um pequeno movimento, porque o Cristo que nos tocou e nos trouxe até aqui, ele continua querendo nos tocar. Então a reflexão que eu trago para este domingo é essa abertura de coração que a gente precisa ter. Quando você for comungar, quando você estiver se preparando para a missa, ou se você não é católico, está se preparando para ir para o seu momento de oração, para o seu culto, que seja, abra o seu coração. Peça a Jesus essa graça de abrir o seu coração para Ele, para que Ele venha nos tocar. Porque Ele virá, é certo que Ele virá. A gente só precisa abrir o coração. Então peçamos essa graça a Jesus para abrirmos cada vez mais o nosso coração. E assim Ele vai nos tocando cada vez mais, vai nos curando cada vez mais, vai abrindo cada vez mais. É um ciclo virtuoso. Quanto mais a gente abre o coração, mais Cristo vem e nos toca e mais Ele nos capacita para abrirmos ainda mais o nosso coração a Ele. Tá certo? Então era isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, para que essa reflexão chegue também até outras pessoas. Tá certo? Um abraço e até a semana que vem.